O que eu não posso fazer é simplesmente me levantar com uma ira, com uma raiva da pessoa e perseguir ela. Entendeu? E você tem pessoas que perseguem nesse nível? Com certeza, com certeza, com toda certeza. Como eu já disse em alguns vídeos na minha rede social, na internet, tem gente que me ameaça até de morte. O profeta mirim, Miguel Oliveira, foi ameaçado de morte nas redes sociais. Isso aí é o extremo. Isso é muito estranho. Esse povo está muito louco da cabeça. Esse é o caminho errado. Não se pode fazer isso com ninguém. Se for para alguém ameaçar de morte, querer matar alguém porque acha que esse alguém está se dando bem ou está ludibriando alguém, vai acabar matando metade do Brasil. Então, isso aí é o extremo. Não é esse o caminho. Olá, sou o pastor Frank Lima e você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba diariamente o nosso conteúdo, que vem recheado de informações, de notícias e um toque de abrir a mente das pessoas para pesquisar mais, para estudar mais e se familiarizar com o mundo que nós estamos vivendo, principalmente o mundo gospel. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que há uma reca muito grande, uma multidão de pastores e pregadores com inveja do Miguel Oliveira. Essa é uma realidade. Vários inscritos no meu canal comentaram sobre isso, sobre as pessoas com inveja. É claro que tem, porque tem muito pregador medíocre, não tem essa esperteza que ele tem, não tem a assessoria que ele teve. E há outros que procuram ser fiéis nesse meio e é difícil. É como um peixe fora d'água. Eu digo porque mais de 10 anos eu pleiteei essa causa. Eu lutei para ser pregador itinerante e preguei. Eu sempre fui muito atraído pelas mensagens de escatologia. Achei muito lindo as mensagens que Napoleão Falcão pregava, Gesiel Gomes pregava, e diversos pregadores na época, Abílio Santana, falando sobre escatologia, Juarez de Oliveira, alguns pregadores de Goiânia, de Curitiba, pastor Idecaso Takayama. Eu achava muito lindo, então eu gostava muito de pregar sobre escatologia. Eu não fui da linha da pregação da prosperidade, entendeu? Mas enfim, então há muitos pregadores que não têm a lábia, não têm a careta de pau de esboçar revelações e tanta facilidade que esse menino tem de imitar o estilo do Marco Feliciano, pelo menos no toque da prosperidade, da mensagem de autoajuda. Então aí nasce uma inveja. E principalmente que eu sei o que é isso. Eu que não tenho dinheiro, estou rodeado de invejoso. Tem pessoa invejosa por todo lado, mesmo sem eu ter grana, sem eu ter nada. Pelo fato de eu ter pastoreado na Assembleia de Deus 8 anos como mais novo, e ter sido itinerante mais de 10 anos, e ter residido aqui, só por isso pensavam que eu tinha dinheiro. Nunca me viram tirando oferta, nem profetizando prosperidade para ninguém, para os ricos, para poder receber ofertas, não. Mas acreditavam nisso. E só por isso já tinha pessoas com inveja de mim. E esse canal, que eu ainda não retirei nada, não ganhei nada ainda desse canal, já tem pessoas que têm ciúme e têm inveja e gostaria que eu morresse. Imagina o Miguel Oliveira. Então, gente, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, tendo pessoas que têm inveja, eu não tenho inveja. Eu não estou falando aqui no canal por inveja. E para você que não me conhece e acha, mas você está falando, Miguel, você só quer like, eu vou explicar uma coisa para vocês. Primeiro, eu agradeço pelos quase 3.000 inscritos. Eu não esperava que ia crescer. Para mim, os testemunhos e as coisas que eu desabafei no canal era só uma moedinha no cofre que eu ia botando aí. Deixei na mão do pai. E não sabia que ele ia, de repente, iria tomar proporção e ia começar a crescer.
Agradeço pelos 3.000 inscritos de coração. Um abraço forte em cada um de vocês, campeões. O Pai é com vocês. E aí o seguinte, para quem não me conhece, eu cursei seminário aqui no Ceará, o Estadec. Com 21 anos, fui convidado para ser pastor de campo aqui. Durante 8 anos eu pastorei a igreja. O que eu peguei eu reparti com pessoas carentes. Então já veja por aí, não é o estilo do Miguel. A não ser que vocês vejam tirando oferta e repartindo com os pobrezinhos da igreja. Então o que acontece? Eu estou dizendo aqui para quem acha que eu estou falando, que eu tenho... Algumas pessoas disseram, mas estão falando porque tem inveja dele. Então assim, eu sei que tem, mas eu mesmo não tenho. E durante mais de 10 anos pregando, o que eu peguei eu também reparti com pessoas carentes. Quantas vezes reparti minha oferta com mendigos? Teve até vezes que eu fui comer pizza e fui lá no mendigo, chamei para sentar na mesa com a gente. Ele até ficou bravo, achando que eu queria manipular ele. Ele disse, se quiser, traga para cá. Isso aconteceu lá em Santos, São Paulo. Eu sempre reparti. E muito feliz com isso. Então, depois de mais de 20 anos como líder, o que me sobrou foram as continhas para pagar. Eu não tenho nada de igreja. E eu deixei de ir para as convenções e escola bíblica, deixei de fazer parte da Comeadec, era Comeadec e agora é Conadec. Templo Central, Rua Tereza Cristina, era a sede, até 2014, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, que aqui é Templo Central. Eu deixei de fazer parte com a minha carta, as minhas credenciais. E não quis mais fazer parte porque não me sinto bem com esse sistema. Então veja só, eu já sou pastor, religiosamente falando. Como é que eu teria inveja de um menino que ainda não é nem casado, não é obreiro ali? Ele a gente chama de missionário, entendeu? Eu não sei direito os detalhes, quem sabe é o pastor dele, né? Que não é Jesus. Certamente ele falou que precisa de um pastor na terra. E pelo que eu vejo, o que ele prega não é Jesus, né? Não é o pastor Jesus. E aí assim, eu não tenho inveja nem dele, nem de Marco Feliciano, nem nenhum desses pregadores. Pelo contrário, eu preguei ainda em várias igrejas. Eu preguei mais de 10 anos. Eu preguei na igreja do pastor Massinho, que é o pastor dele. Preguei na igreja dele. Não sei se eles lembram, mas o pastor Massinho desceu na nave da igreja e veio profetizando e falou, veja o nome Europa por cima da tua cabeça. E falou assim, este homem que está do teu lado aí no púlpito, moreno alto, ele é da Argentina, ele tem a unção da prosperidade, ele vai te abraçar e passar a prosperidade para você. E na hora, o pastor Carlos, que era da Assembleia de Deus de Madureira, de Osasco, estava até tirando a foto da gente. Ele é dono da revista Plenitude. Então é o seguinte, a igreja que há mais de um ano que o missionário Miguel Oliveira congrega, eu preguei lá. E o pastor dele, o Massinho, profetizou para mim, sim. E eu não sei se ele está sendo agenciado pelo pastor Carlos, que fez agendas para Napoleão Falcão e fazia para um pregador chamado Rodrigo Teodoro, que era da Assembleia de Deus de Osasco. Eu não sei se agenciou o Miguel, não sei. Eu só sei que esse mesmo agenciador que tirou foto de mim na igreja que o Miguel congrega, do pastor Massinho de Carapicuíba, fez agenda, eu preguei na vigília do Ezequiel Pires lá, que é uma das maiores vigílias, chamada Vigília que Abala São Paulo. Eu preguei lá. E eu também fui convidado por Araci Miranda, irmã de Davi Miranda, sócia fundadora lá dos Gedeões Missionários, para pregar em Camboriú, e eu estive lá. E eu preguei, e a primeira palavra que eu falei em Camboriú está aqui no meu canal, pregando nos Gedeões Missionários, pode olhar. E eu, sendo líder de igreja, vim com a carta do pastor Romualdo e do pastor Fabiano, os presidentes da segunda igreja de Cubatão, Assembleia de Deus, que é ligada à CGADB, presidida por José Wellington Bezerra da Costa, que em junho de 2008 impôs a mão sobre mim como pastor. Eu vim com a carta aqui para o Ceará, e em 2014, eu fazendo campanhas de quilo para ajudar pessoas carentes, eu deixei de fazer parte da igreja que eu fazia parte. Então, eu estou só dizendo aqui para quem não me conhece, não pense que um lixo de like de quem não gosta de mim. Se você gosta de mim, se você se inscreve no canal, está feliz com a palavra, quer dar um like, eu fico contente. Mas quem não gosta, nem merda de like, nem nada me interessa. Essas plataformas, redes sociais, seja o YouTube, seja Facebook, seja Instagram, seja o ex-Twitter, seja o que for, para mim essas coisas é tudo do sistema, é tudo deles, eles tomam na hora que eles querem. Eu tenho uma página do Facebook com artes, Frank Lima Artes, que eu sou artista, eu faço artes, desenhos.
E a gente vende no leilão. Meus 2 filhos e eu, nós desenhamos. Eu tenho 10 mil seguidores lá. Mas qualquer hora eles poderiam bloquear pedindo um e-mail que eu nem tenho. Ou procurando um telefone de um chip que já expirou, que não é mais meu. Eles bloqueiam. Eu tenho uma página no Instagram que ainda tem 15 mil seguidores, é de desenho. Frank Lima Artes. Na foto de perfil está a Mulher Maravilha. Frank Lima Artes. É minha aquela página. Eles bloquearam há quase 10 anos aquela página. Porque eu estava postando e disseram que era o algoritmo disse que era uma atividade suspeita. E pediu, mandou um código para um e-mail que eu não tenho. Nunca achei. E o telefone que estava lá era de um chip que havia expirado. Acabou. Ficou lá bloqueado. Então, acha que essa continha aqui no YouTube, pequenininha desse jeito, se o sistema quiser tirar, não tira? Então, amados, abra sua mente. Eu não tenho inveja. E já falei antes de outras pessoas, de pastores, referente a essas coisas aqui. E assim, se fosse para eu ter inveja, que eu não tenho, eu sou grato ao Criador. Eu sou grato. A mesma chance que Miguel teve, eu também tive. Eu tive agenciador para fazer minha agenda, eu tive convites para fazer esse trabalho e eu saí fora. Eu não gostei. Eu não gostei porque vi que não dava para mim. Eu não tenho psicologia para usar, explorando as pessoas, mentindo, falando de coisas celestiais e para tirar oferta. O agenciador me enviou para fazer algo do tipo. Eu não aguentei, eu não fiz, eu não faço isso, eu saí fora. A mesma chance que Miguel teve, eu tive. E ainda poderia, eu não quero, entendeu? Se fosse para ter inveja que eu não tenho, eu ia ter do Criador. Mas não tenho. Se fosse para ter inveja de alguém na terra, se fosse para ter, eu poderia ter de alguém que conhecesse o segredo da juventude permanente. Mas ainda assim eu não tenho, não teria. Não teria. Se fosse para ter inveja na terra de alguém, eu iria ter, se fosse para ter, digamos assim, dos meus filhos, da minha esposa, porque eu admiro eles, eu sou fã deles, mas dos outros eu não sou fã. Né? Seria isso. Se fosse para ter inveja de alguém que transmite alguma coisa aqui na terra, eu teria talvez do quê? Do Rubens Sodré, do Verdade Oculta, do conhecimento que ele tem. Se fosse para ter... Só se fosse do Dr. José Renato Pedrosa, que falava muito sobre os Illuminati, esse pessoal aí. Se fosse para ter, eu teria de um homem chamado Alex Jones, nos Estados Unidos, ou um homem chamado Daniel Stalin, ou teria de uma mulher chamada Débora G. Barbosa, que ela denunciava o sistema, ou teria de David Icke, por exemplo, ou uma dessas pessoas. Ou, digamos, o Tiago Lima, ou se fosse o Davi do Encarando o Sobrenatural, se fosse para eu ter inveja, isso é uma coisa medíocre, doentia, não faz sentido. Então, ao invés de inveja, eu diria, para me inspirar o que ele tem, eu gostaria eu quero ter mais conhecimento, sim, e cada vez mais longe do sistema. O sistema está montado em 2 comboios, são 2 bestas, uma da terra, outra das águas. Mas deixa para lá. Eu quero só fazer umas pontuações rapidinho aqui. O seguinte, o Miguel Oliveira, ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista para um pastor. Entrevista para um pastor. É César Cavalcante. E na entrevista, ele falou que chamada é algo complicado aos olhos de quem não entende. Mas eu queria dizer o seguinte, Miguel, você ser chamado com 5 anos de idade, com 6, com 7, com 10, com 15, com 14 que você tem, isso para a maioria das pessoas é lindo, é maravilhoso. Não é o problema da chamada. O povo gosta de ver uma criança profetizar, falar a língua, eles acham lindo isso. O que eles acham bizarro é a mentira. Se você estiver no lugar do adulto pregando e você contar mentira, o povo vai achar bizarro isso. O que o pessoal vai achar bizarro não é você tão jovem estar pregando e achar errado isso e se levantar porque você é um servo de Deus que está pregando. É ver que você é criança, mas tem alguém por trás de você administrando aí um cachê de 3 mil por pregação. A maioria dos pregadores não tem isso aí. Mas tem uns mercenários que vai muito além. Né? Então alguém está
agenciando você, está, digamos assim, abusando do seu trabalho. Você está fazendo um trabalho de adulto, manipulado por adultos, está fazendo algo que uns laranjinhas fazem por aí, no outro sentido, entendeu? No outro sentido, não quero comparar mal. Eu quero dizer que no Rio de Janeiro tem menino bem jovem que entra para o tráfico. No seu caso, você entrou para outro tipo de tráfico. Não não estou dizendo que você faz parte de uma quadrilha, não é isso. O pessoal comenta, cogita isso aí. Mas eu estou dizendo que o que é bizarro é o menino já ostentando com luxo, é o príncipe pregando, ganhando 90 mil por mês. Então, as pessoas acham isso bizarro, né? Eu descobri algo que me fez ficar mais familiarizado com Miguel. Entendi mais ou menos como é que funciona a coisa. Vou dar um exemplo aqui. Parece-me que em 2008, se me falei melhor, foi 2009, eu procurava um agenciador para cuidar das minhas agendas. E, voltando aqui um pouquinho, o Miguel, ele falou que ele congrega com o pastor Massinho em Carapicuíba. Há 1 ano e alguns meses congrega lá. E aí o seguinte, morando em Carapicuíba em 2008 para 2009, um amigo meu da Avenida Inocêncio Seráfico, um pastor, me convidou para pregar 3 dias de campanha lá. E quando eu preguei no segundo dia, ou na segunda noite, né? Ele foi e disse assim: você conhece o pastor Massinho? Eu falei, não. Ele disse, olha, ele me convidou a pregar lá e me chamou na secretaria e pegou o fichário de membros e disse que tem uma senhora lá, uma mulher, que era muito rica, tinha dinheiro, e que eu iria profetizar para ela, e ela daria uma bela oferta, uma bolada de dinheiro, e repartia com nós dois. E eu falei, homem, que é isso, rapaz? Aí ele falou, eu fui embora. Ele perguntou a mim se eu conhecia Massinho, o pastor Massinho. Eu falei, não conheço. E contou essa história para mim. Beleza, contou essa história aí, ok. Na terceira noite que eu preguei lá, tinha um quadro na parede de um senhor, um jovem afrodescendente, né? Pretinho, né? Chamado Rodrigo Teodoro, um pregador. Aí ele falou, ó, conhece o pastor Rodrigo Teodoro? Eu falei, não. Ele disse, Deus tem levantado esse homem. Ele vai pregar num evento agora, alguma coisa do tipo assim. Beleza. Então, naqueles dias, eu vi o pastor Rodrigo Teodoro saindo lá da estação de Carapicuíba, onde a gente pegava metrô lá. E ele bem refinado, de terno, bem penteado, sapato brilhando mais do que o do Michael Jackson, com um terno aqui no braço, um outro terno assim. Eu falei, o senhor pastor Rodrigo Teodoro? Ele, sou. Fala bem grave, sou. Eu falei, olha, eu vi ali na igreja do amigo, eu vi uma foto sua, lá o anúncio de uma vigília que o senhor vai pregar. Ele disse, exatamente. Eu falei, o senhor esteve pregando aqui na região? Aí ele disse, estive ontem à noite. Sempre que eu prego por aqui, eu vou até até um alfaiate e mando ele fazer uns 2 ou 3 ternos para mim. Eu achei a história maravilhosa, né? Beleza. Ok. Aí eu falei, quem faz a agenda do senhor? Ele disse, olha, é um pastor lá de Osasco, que eu não vou citar o nome aqui agora. Né? É um pastor lá de Osasco, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Ele faz a minha agenda e esteve fazendo para Napoleão Falcão, que conquistou uma nova geração por aqui e tal. Beleza. Eu perguntei, é possível eu conhecê-lo? Também sou pregador. Ele disse, à tarde lá em Osasco, me deu o endereço e falou, eu te apresento para ele. Beleza, agradeci. E fui para a Assembleia de Deus de Osasco, à tarde, Assembleia de Deus de Madureira, se não me falha a memória. E me apresentei para aquele agenciador. E resumindo a história, o agenciador falou o seguinte, vou te levar em algumas igrejas, olhou meu material e falou, vou regravar o teu material aqui, pela Paz no Vale e por alguma Luz do Rei Produções, algumas lojas que tinham lá, que tinha gravadora que gravava.
E ele disse, vou te pôr na minha revista, por enquanto você vai pagar R$ 400 para postar na revista, depois é na capa e tudo, a gente faz assim, a gente faz uma parceria, entendeu? E assim, tal. Enfim, não vou revelar detalhes aqui que não importa agora. Mas ele disse, vou te levar na vigília do Ezequiel Pires, e eu preguei na vigília do Ezequiel Pires. Eu acho que é um missionário que saiu da Deus e Amor, se me falha a memória, ou foi Universal, não lembro. Eu sei que era chamada Vigília que Abala São Paulo. Preguei na vigília do Ezequiel, eu tenho o DVD, qualquer hora dessa eu vou pôr aqui no canal. Tinha vários pregadores famosos que promovem eventos, inclusive Roberto Cruvinel, um teólogo conhecido, que até participa aqui e ali, na Rede TV e tem uns debates lá com o Rubens Sodré e com as pessoas lá. Ele estava lá, ele vai aparecer nesse DVD, nessa pregação que eu estou pregando lá. Sobre, acho que era 3 vindas de Jesus. Ok, então, ele disse, eu vou te levar na igreja do pastor Massinho. Massinho, aí eu pensei, será que é aquele Massinho que o meu colega disse, que levou na secretaria ele, e mostrou o fichário de membro a uma senhora e disse que profetizasse? Não sei, não importa, não sei. Eu sei que eu fui lá para a igreja do pastor Massinho, em Carapicuíba. Era um jovem meio moreno, cabelo liso e tal. Eu achei ele parecido com Gilmar Santos quando eu vi, né? O pastor me apresentou para ele, tudo e tal, ok, estamos lá. Então, quando, em um determinado momento, ele desceu até a nave da igreja e veio falando de mistério, sapateando, e veio em minha direção, estendeu a mão sobre mim e falou, vejo o nome Europa sobre a tua cabeça. E falou, este homem que está do teu lado, que era um moreno alto, um afrodescendente, né? Da Argentina, ele tem a unção de prosperidade. Ele vai te abraçar e passar a prosperidade para você. E o sujeito me abraçou, né? Se eu fosse levado pelo espírito de hipnose que opera nos lugares, eu iria sentir, achar que passou a unção de prosperidade para mim. Mas eu vi o meu agenciador tirando fotos na hora, filmando, para lançar na mídia, para me lançar, entendeu? E é assim o procedimento que acontece. Só que aí você me pergunta, ei, o Massinho que o pastor falou lá é esse mesmo? Não sei. Não sei, não vou afirmar, não vou dizer, eu não sei, só sei que foi assim. Como disse o Chicó no Alto da Compadecida, mas eu sei que foi assim. Quando terminou, o meu agenciador saiu comigo e falou, mas, pastor Frank, Deus operou poderosamente hoje. Eu falei para ele, amado, você sabe que não foi Deus. Como é que é, varão? Você sabe que não foi Deus. Ele disse, pastor Frank, se eu não te conhecesse, eu ficava com raiva de ti. Varão, deixa quieto, varão, deixa quieto. Então ele foi vendo, então a partir daí, ele foi se fechando, se afastando, ele viu que não dava para trabalhar. Mas eu cheguei a pregar alguma igreja enviado por ele, mas não correspondia à forma que tinha sido combinado. Ele perguntou se eu sabia tirar oferta, eu falei que sabia. Ele disse que um pastor chamado o Homem dos Milagres, parece que o nome dele era Labareda, não sei o quê, do Rio de Janeiro, foi pregar numa igreja em Guarulhos e conseguiu tirar uma oferta de R$5.000. Perguntou se eu sabia tirar oferta, que eu estava sendo enviado para pregar na mesma igreja. Eu falei que sabia. Só que eu fui lá e preguei 3 dias de campanha, eu não tirei oferta nenhuma. Pelo contrário, eu falei que eu queria, Deus queria tratar com aquela igreja e perguntei ao líder o que foi que aconteceu, que eu vi uma igreja sofrida, uma igreja desfalcada, tinha pouca gente, eu vi um povo muito sofrido, mas estavam muito alegres pelo que ia acontecer lá com a campanha. Então, ele disse, é porque veio um homem do Rio de Janeiro com a faixa, o Homem dos Milagres está aqui, e fez um desafio, chamou todo mundo, disse que trouxesse a maior oferta, sacrificasse porque Deus ia fazer milagres, não aconteceu nada, até um não evangélico rasgou a faixa com raiva, houve um reboliço muito grande, várias pessoas deixaram até de congregar na igreja. Eu falei, pois eu vim aqui para consertar isso, para a gente, para restaurar, orar por vocês e tudo, enfim. Dos meus DVDs que eu vendi foram R$180, foram 18 DVDs. Eu cheguei lá, botei o dinheiro na mesa e falei, foi isso que eu consegui. Aí expliquei, ele falou, não, varão, né? Ele teve a hombridade, ele disse, não, varão, tá certo, você fez certo, porque aí até vê que você é um homem de Deus, tá certo. Por isso, ele não abriu mão de mim não, o agenciador. Agora, quando, de eu dizer lá nessa igreja desse pastor Massinho, que eu não sei se é o mesmo que o rapaz falou, que não era de Deus aquilo, que aquilo não era, então ele já viu que não ia dar para mim, que eu não era cão guloso, né? Então, aí também eu digo, se for esse mesmo pastor que profetizou para mim, aquela igreja, se for lá,
Se for a igreja que o meu amigo lá de Carapicuíba, a Avenida Inocêncio Seráfico, disse, que chamou na secretaria para mostrar, se for essa aí, então, lascou, Miguel. Aí tal igreja, tal pastor, tal pregador, tal pastor. Se for, então é isso aí. Agora eu não sei que se é. Não tenho prova de nada, eu não sei, não importa. Mas se for aí, já está explicado. Aí o Miguel também, ele até falou que se inspira no Marco Feliciano. Aí acabou. Ele disse que tinha toda a coleção de DVDs do Marco Feliciano, inclusive dia da aprovação, ele disse que tinha visto 10 vezes e tal. Aí já está explicado mesmo. Porque o Marco Feliciano foi me apresentado uma fita dele por um auxiliar meu chamado Elson. Era na cidade de Catarina. Ele morava numa vila chamada Balanças, um bairro de Catarina. E ele me mostrou, falando, olha que pregador, esse prega muito. Então, Marco Feliciano dizia que tão jovem, com 26 anos, tinha andado em 42 países. E aí, quando eu fui a Camboriú em 2011, eu fiz várias perguntas. Eu perguntei muito lá e aprendi muito. Apenas constatei o que eu já sabia. Eles disseram, era um jovem diácono que veio para cá, Feliciano. Muito bom de tirar oferta, porque se você quiser ser bem contemplado, se você é um bom pregador, arranque muito dinheiro e joga na mão da família Cisino. Foi o que me disseram na época. Eu, quando eu cheguei, fui bem recebido pelo pastor Cisino e Reuel. Orou comigo o pastor Cisino. Eu preguei, eles dois estão levantando as mãos felizes. Você pode ver aqui, pregando em Camboriú. Eu, pastor Frank Lima, pode ver, pregando em Camboriú, nos Gideões. A primeira palavra que eu falei lá está aqui no meu canal. Mas aí os pastores disseram, Feliciano era diácono, veio para aqui. Muito bom de tirar oferta, agradou muito, que o que agrada muito é arrancar a grana, né? E aí, ele foi enviado para Oriel de Jesus em Boston. Rapidamente já era pastor e já era bacharel. Então, não sei se o Feliciano depois foi graduado, doutor em divindade, PhD, alguma coisa, porque dá tempo. Porque, segundo eles, eu não sei se foi exagero. Eles disseram que, eu não sei. Parece que fazer um curso de 6 meses, de 6 meses a 2 anos, algum curso básico, na verdade já foi uma graduação de bacharel, e que foi ordenado pastor, já foi tanta coisa, aí que eu falei, não, peraí, mas o cara é foda. Com 26 anos pregou em 42 países. Falaram, não, os pastores de Camboriú falaram para mim, não. Ele foi levado lá pelo presidente para arrancar dinheiro dessas extensões do povo. E na África, como não tinha o que tirar, ele disse que desse pelo menos banana, aí deram banana verde, porque ele ensinou que dinheiro é semente, quem quiser a bênção tem de dar. Então ele foi para arrancar. Aí eu falei como nordestino, égua, desse jeito eu não quero saber de pregar não, então quer dizer que ser bom pregador é ser isso? Então, acabou. Então a partir daí foi só pérola. Quando eu passei pelo meu Ceará, que novamente eu estava residindo em São Paulo, aí uns amigos meus que participaram até da minha igreja, o Lucas, está morando na cidade chamada Itaitinga. Aí as pessoas me informaram, o Marco Feliciano foi convidado e veio para cá, para Itaitinga, e cobrou 20 mil, acho que era, eu não sei se era por 2011, 2010, e pegou um lençol e tirou mais uma oferta equivalente a 20 mil. Então começou por aí. Então está explicado, meus amados, está explicado. Ele falou que se inspira em Marco Feliciano nas pregações. Então, se ele se inspira em Marco Feliciano, é como eu digo. Realmente, rapidinho vai ser deputado também, vai nadar na grana, só que não vai poder falar um evangelho verdadeiro. Se lascou total desse jeito. Então, ok. Vamos para frente. Então, o pastor César Cavalcante, abreviando, entrevista o Miguel. Quando o pastor perguntou a ele como é que ele lida com os inimigos, com as pessoas, aliás, não é com inimigos, com os que criticam ele, não foi nem inimigo, os que criticam ele. Ele falou que ele lidava com essas pessoas como Jesus lidava com os fariseus. Só que tem um problema aqui, Miguel. O que acontece é que, na verdade, quem está no lugar de fariseu é você. Porque pode olhar o perfil dos fariseus, as primeiras cadeiras nas sinagogas, ser chamado de rabi, agora não. Agora você ainda não cursou seminário, teologia, nem nada, você tem conhecimento. Só aí você está dizendo que está sentando com quem tem mais seguidores no Instagram, os que são mais populares, que tem, beleza. Mas aí,
de ser querido, estar no meio das multidões, ser visto pelos homens. Este é o papel do fariseu, não é o seu caso. Você não é um anônimo. E, na verdade, o evangelho que você prega aqui ali, citando muito mistério, muita coisa, como que você está vendo as obras de Deus o tempo todo, e isso é que parecia mais com os fariseus, que desfiguravam até o rosto para parecer que era santo. Entendeu? A coisa é invertida. O Miguel falou que não é certo alguém se levantar com raiva, com ira e perseguir. Eu concordo com você. Não é para ninguém te odiar. Não é para ninguém te perseguir, não é isso. Se for para odiar e perseguir, vai ter de perseguir o pastor da tua igreja, vai ter de perseguir o pastor Marco Feliciano, que você se inspira, vai ter de perseguir o pastor Eliseu, que está lhe orientando, vai ter de perseguir todos os pastores que cobrem você na convenção da igreja que você faz parte, vai ter de perseguir todos. Não tem essa coisa de perseguição. De ter tem, mas eu concordo com você. Ninguém deve fazer isso com ninguém, perseguir ninguém. Cada um faz a sua parte. Ninguém deve fazer isso. Eu concordo com você isso aí. Ninguém deve ter... eu já fui perseguido, eu já sei como é. Né? Na verdade, eu sempre preguei contra os falsos pregadores, falsos profetas que deixavam de falar sobre céu, inferno, dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, salvação, o tribunal de Cristo dos galardões, a vinda do Messias, o reinado milênio, tudo. Eu sempre achei linda as mensagens. Eu resumi tudo em 1 Coríntios 13:13, amar a Deus e o próximo. O mandamento que Jesus disse, amar a Deus de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o espírito, e amar o próximo como a si mesmo. Eu resumi todo o conhecimento nisso. Mas aí, eu sempre repreendi pregadores da falsa prosperidade. Só é prosperidade para eles e para os líderes. É o lobo se juntando com o mercenário. Mas para o povo só sobra a lesão. São lesados, são simplesmente tosquiados até sangrar e não sobra nada para eles. E as profecias dos que pregam prosperidade financeira é mentirosa. E não é só questão de prosperidade financeira. Prega todo tipo de mistério, mas no final convence a arrancar o dinheiro das pessoas, e se alguém não tem, ir em casa buscar ou transferir tudo que tiver para os bolsos deles. Aí é o fim da picada. Mas isso não é coisa nova, isso é coisa muito antiga. Olha, nas redes sociais, alguém ameaçou de morte. Aí o seguinte, gente, quem faz isso está no lugar dos fariseus, não são os mocinhos não. Em João 8,44, Jesus diz, vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida. Vocês estão me ameaçando de morte? O pai de vocês também foi homicida e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, se falei a verdade, por que procurais matar-me? Gente, nem quem mentiu ou quem falar a verdade, essa coisa de ameaçar de morte, isso aí é coisa de bandido. E é coisa de fariseu que tentou matar Jesus e foram filhos daqueles que mataram os profetas. Então, se fosse assim, teria de matar tudo os pregadores da prosperidade. Tinha de entrar todos no corte, principalmente aqueles mais anteriores lá de Camboriú. Ia ter de entrar Napoleão, ia ter de entrar Feliciano, ia ter de entrar Gesiel Gomes, ia ter de entrar o Adeildo Costa, o Elson de Assis, Elson Villanova, qualquer um que estivesse pregando ali nos Gedeões, que geralmente a pregação ia ter de favorecer o povo dar dinheiro e não repartir uns com os outros. Vou dar um exemplo disso. Cabo Daciolo pregou em 2013 lá e pediu, na época o presidente estava sendo o pastor Reuel Bernardino, porque o pai, Cezino Bernardino, tinha falecido. Então agora o presidente era Reuel e o vice-presidente era Wesley. E aí ele pediu, ele disse que, segundo as informações, já tinha sido recolhido de 7 dias lá, já mais de 1 milhão. E aí ele pediu que fizesse uma oferta e ajudasse os carentes, que não tinha passagem para voltar e que precisavam de pão. E o Wesley ficou muito brabo com ele. E não concordou, e ainda fez vídeos ainda retalhando, falando, e não concordou de jeito nenhum, para vocês verem. Então, eu sei o que é pregador da prosperidade. E eu tenho as mensagens dele, porque eu comprei. Quando eu fui em Camboriú, eu fui logo procurando nas lojas, o que tinha nas lojas. E conheci logo o coordenador pedagógico que tinha lá. Parece que era Lucier Freitas o nome dele, eu não lembro, parece que era isso, parecido com Lucier Freitas. Ele era do Rio Grande do Norte.
parece-me que de Itapemirim, eu não lembro se era, eu sei que fiz amizade com o coordenador pedagógico, ele conversou comigo, ele disse, olha, eu ralei muito quando eu cheguei aqui, conversamos muito, tudo que era de mídia, de DVD, eu fui atrás de comprar, eu sempre via as pregações, eu vi a primeira mensagem que o Abílio falou lá, e aquela animação de tirar oferta para agradar, a primeira mensagem que Lana Roda pregou, a primeira mulher a pregar nos Gideões, quando eu estive em 2011, eu estava com duas irmãs, de um irmão lá, a irmã Renata e a irmã Estela de Campinas. Uma delas disse, eu sou a mãe na fé do Elson Villanova que está pregando aí. Eu tenho conhecimento daquilo. E eu sei que as pregações lá, e que eu fui orientado também pelos pastores, era para tirar ofertas bastante. E disseram até que eu ia andar muito com o presidente Cezino, com a mala cheia de dinheiro, e seria muito bem recebido, porque eu tenho conhecimento, e ia servir para tirar ofertas. Então eu sei o que é isso. Então eu digo que se fosse para as pessoas atentar contra a vida, teria de fazer isso começando dos mais velhos, não de uma criança que já veio inspirado no Feliciano, inspirado talvez no pastor dele. Entendeu? É isso aí. Ninguém deve levar nada para o lado pessoal. Gente, ninguém deve odiar o Miguel. Não, você tem de odiar o sistema. É o sistema que cria esses monstrinhos desse tipo. É o sistema, ele, Vitória Souza e outros que virá mais. É o sistema que faz isso. Assessorado por homens, por uma máfia gospel que está por trás dele. É isso aí. Não é levar para o lado pessoal. Só porque vê a pessoa lá. Então, aí eu concordo em dizer que tem muita gente que tem inveja. Se você quiser ter inveja de pessoa que ostenta, vá ter inveja de Elon Musk. Vai ter inveja de Bill Gates, que já está só o caco já. Vai ter inveja dos bilionários lá da família de JP Morgan, que tem aí, o restante. Da família dos Rockefellers. Do Clube Bilderberg, da elite global. Vai ter a inveja dos banqueiros internacionais, dos donos do Banco Central, dos que mandam nos presidentes. Vai ter inveja destes aí, que manipula a humanidade. Não tem inveja de uma pessoa, um produto do sistema. Porque o Miguel, infelizmente, é um jovem que é um produto de um sistema monetário escanchado em cima de uma fé religiosa. É isso aí. Nada mais, nada menos. Não tenho nada contra o garoto. Desejo toda a bondade do mundo para ele. Que o Pai guarde e abençoe ele. Que faça tudo de bom que desejar o coração dele. O que ele tem pregado ou falado, eu não sou nenhuma surpresa. É milhares de pessoas que não concordam. Mas ainda assim, essas milhares de pessoas estão lá, pagando isso para o Miguel, acobertando, segurando, está lá. Nas redes sociais, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, eles estão dizendo, vai em frente, bem, beleza, seja o que for. Ou eu repudio o sistema total, eu não tenho coisa pessoal contra ninguém em particular, não tenho, contra ninguém. E se qualquer um desses vídeos tiver alguém que se ofender e disser, por favor, irmão, tira esse vídeo daí, eu tiro. E se o pai quiser tirar esse canal, permitir que tire esse canal, tira, não tem importância. Isso não importa. Não importa. Então assim, gente, a nível de ideias você pode discordar, mas ter algo pessoal contra alguém é algo diabólico. Quantas pessoas chegam querendo dar uma voadora em cima de mim, dizendo que me conhece, que eu sou isso, que eu sou aquilo, apontando o dedo em mim sem me conhecer, dá a voadora, eu pego no pé dele e jogo ele no chão. E boto o pé no pescoço dele. Ilustrativamente falando, eu não aceito. Coisa pessoal contra mim. Discorde das minhas ideias. Para discordar, vamos conversar. Então assim, não tenho nada contra o Miguel. Nada. E, pelo contrário, tenho a favor. Agora, o que ele prega, ele não é o primeiro. Já teve 1 milhão antes dele falando essas coisas. Gente, você já viu vídeo na internet, o cara dizendo, venha dinheiro, venha, come on, money, venha dinheiro. É nojento ver. Pregador, olha, se você chamar o dinheiro, ele vem. As pessoas correndo, botando o dinheiro no terno, ele, venha dinheiro. Meu amado Criador, que nojo. O que isso tem a ver com a vida eterna, com a morte do Salvador? O que tem a ver com o Criador? Que coisa nojenta, né? Então é o seguinte, Miguel, você falou que até agora não entende por que alguém até te ameaçou de morte. Se seria porque você é pregador mirim, ou se porque você está no altar. Nem uma coisa nem outra. É porque eles te acham picareta, só isso. Miguel disse que não sabe o porquê das ameaças. Não sabe porquê. Eu sei. Esse modelo que você está seguindo tem gente maior do que você botando no seu ouvido. Isso não é bom para você. Seria melhor você escolher o seu caminho.
Isso é igual a questão da ideologia de gênero, de pegar um livrinho e querer doutrinar a criança quando é pequena. Estão dando a doutrina ruim para você e está prejudicando você. Aos olhos dos homens você fica rico e ostentando. Mas aos olhos do Criador, você ainda teria de começar do zero para aprender com o Criador. Essa teologia aí, ela não bate. Mesmo, tudo bem, está sendo orientado pelo pastor Eliseu Rodrigues, mas não seria o pastor Marcinho, que eu não sei qual é da sua igreja, que ele orienta, eu não sei de nada. A minha opinião é que o pastor seria Jesus mesmo, para lhe orientar. Se você for ler na Escritura e pregar o que Jesus pregou, aí eu nem te aconselho não, porque é o inverso. Simplesmente vão detonar você mesmo de uma vez. Porque essas críticas que você recebe, ou esses apontamentos, está te botando lá em cima. Tem um ditado que diz, fale bem ou fale mal, mas fale mais de mim. Está lhe deixando lá em cima, cada vez mais famoso. Mas na hora que você falar a verdade da Escritura, começar a falar o que Jesus falou, aí as redes sociais é quem vão te detonar. Ninguém quer saber de verdade. Eles querem saber de oba-oba, de pão e circo. Quer que você seja um mágico. Ora é o circo. Ora você é o quê? Um ilusionista. Ora você é um hipnótico. Ora você é um malabarista. Ora você é o palhaço. E de todo jeito dê o seu show. É isso que eles querem. Eles gostam de show. Aí tem muitos aqui que vêm criticar no canal dizendo o quê? Que você está fofocando no canal. Você está se metendo na vida dos outros. E essas pessoas que estão dizendo por que veio aqui atraído por essas notícias? Que se está falando dos outros. Porque anda em busca de fofoca. Se o povo gostasse de verdade, Miguel, conheceria Frank Lima no Brasil, no mundo, pregando. E já faz anos que eu estaria sempre pregando e dizendo, faça igual a igreja primitiva. Os que tiver herdades e propriedades vendendo, pegue o valor, reparta com os carentes. E já era isso que eu estava falando. Você ouve o pessoal falando isso? Não, quem começar a falar isso, vai para escanteio, fica no anonimato para fazer sucesso. Tem de ver anjo toda hora, tem de ter demônio sendo subjugado, sendo pelos anjos, os anjos botando espada no pescoço, marchando por cima deles, é Deus quebrando corrente, é Deus abrindo porta, quebrando rochas, é Deus desfazendo obra da feitiçaria, é popopopopô, é mistério, é só isso, o povo gosta disso. Sabe o que é isso? É porque o Moisés da vida está longe e não deu mais notícia, e o povo pegou as riquezas e fizeram um bezerro de ouro e estão adorando. É só isso, estão adorando o bezerro de ouro. É isso que retornou na Escritura, né? Seria isso. Então, o Miguel deu a entender que é uma covardia não deixá-lo amadurecer. E ele até questiona, será que os outros pregadores não erraram? O que acontece é... O problema, Miguel, é quando você assume um púlpito no lugar de uma pessoa madura, no lugar de uma pessoa veterana, no lugar de uma pessoa responsável. Quando você assume um púlpito e você tem a responsabilidade nos ombros. Se não cumprir com essa responsabilidade, será cobrada, né? E o seguinte, o problema também é você dizer assim, diz o Senhor, se o Senhor não tiver falado. As pessoas notam isso, entendeu? Só que esse é o modelo que passaram para você, é o modelo que você vê o pessoal fazendo, e você está fazendo. Esse é o problema, né? Então, assim, se você se espelha no Marco Feliciano, por exemplo, você vai se espelhar no estilo de vida dele. Então você vai saber que Marco Feliciano nunca saiu para pregar sem que tivesse um cachê certo e muito alto. Então você se inspirou nisso. E isso vai atrair o quê? Críticas? Não vou dizer crítica. Repúdio, reprovação. Porque é um evangelho vendido, é claro que é vendido. Então você vai ter de dar resultados. Você não pode pregar numa igreja e não deixar um monte de gente pulando feliz, porque se esse povo não pular com a palavra, você vai ter de gerar alguma história. Eu lembro que o Maia era o professor do Pentateuco. Pentateuco, não, de Antigo Testamento, no Estadec, o seminário que eu estudava. E ele disse que foi com um colega dele pregar numa igreja no interior aqui do Ceará. E ele disse que o cara pregou, se esgoelou, botou tudo e ninguém deu um glória. Aí ele disse, tô vendo um anjo. Aleluia! Terra no bigode. Meta laxibanca. Eita balamacia. Pindamonhangaba. Itaquaquecetuba. Eita Parelheiros, Guarulhos. Oh, show lacraia. Terra nostra. Terra no bigode. Terra no pinto. E ele começou a falar umas línguas esquisitas e... Tô vendo um anjo. Aí o Maia disse, eu me arrepiei todo, fiquei alegre. E a igreja pegou fogo. Quando foi no final, eu perguntei para ele. A igreja ficou no óleo, né? Ficou com a gordura saturada, né? Aí,
Ele disse, ei, tu viu o anjo mesmo? Eu falei, nada, rapaz, que anjo que nada, eu quase morri de pregar, ninguém deu glória, então eu inventei que vi o anjo. Ele disse, eu não me desviei porque já era desviado. Aí a gente deu risada lá na sala do seminário, né? Então assim, quem é produto, se o cara tá pagando 3 mil, meu irmão, ou você fala a palavra, ou o Criador vai te usar, e como o Criador não vai usar, porque ele não usa Balaão era isso. Balaão era um vidente que se vendia para abençoar ou amaldiçoar, né? Ou adivinhar coisas. Então, como o Criador não vai usar, você tem de criar história, que viu anjo e tudo, mas você não está só. Você viu dos seus mestres, das pessoas, todo esse mistério todo criado que não existe, né? Porque assim, de existir coisa sobrenatural, o poder do Criador, é claro que existe. Eu estou dizendo que não existe através de profetas de Baal e de Asherá, que estão por aí. Através deles não, é falsos milagres, que se possível enganaria os próprios escolhidos. Então, é isso aí. Mais de um ano, congrega lá com o pastor Massinho e eu estive lá na igreja, né? Não sei se é a história do outro Massinho. Abreviando aqui, o jovem Miguel disse que é preciso as igrejas ter um curral. Quando mencionou, está amarrado, repreendido, a pessoa dizer que meu pastor é Jesus, tem que ter um pastor na terra, ele disse que não se refere no plano espiritual, quer dizer o seguinte, que é preciso ter um curral aqui. Eu discordo de você, Miguel, totalmente, em número, gênero e grau. É claro que discordo de você. Se Jesus foi quem disse em João capítulo 10, ele disse, eu sou o bom pastor é ouvido pelas suas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e eu as chamo para fora do curral. É para fora, não é ali dentro. E, por exemplo, a música do Oséias de Paula, as 99 deixou no aprisco, foi mentira. As 99 ele deixou no monte e desceu no arraial para pegar uma que tinha se perdido. Não tem essa do curral. Quando as 5.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro, primeiro 3.000, depois mais umas 2.000, 5.000 pessoas, todo dia estavam no templo, não era dentro de um salão, estavam no alpendre, como se fosse a Praça da Sé, da Igreja Católica, estavam lá querendo alguma resposta de algum líder religioso, e eles não tinham resposta daquilo, porque nunca o farisaísmo e o saduceísmo, vindo do zoroastrismo, não tinham conquistado nada daquilo, e o povo acabou se espelhando, eles não entravam pela porta chamada Formosa. E a porta chamada Formosa, que tinha um paralítico há mais de 40 anos, quando Jesus entrou a primeira vez lá, no templo, no curral, como fala o Miguel, como falam os pastores, quando abriu o rolo do profeta Isaías, que falou, o Espírito de Deus está sobre mim, pegaram ele pelo braço, tentaram apedrejá-lo, ele correu e escapou. A segunda vez que Jesus entrou para debater com os homens da lei ali, eles pegaram ele pelo braço e tentaram jogar pela janela do palácio para matá-lo. Mas ali, diz a história que pegaram Tiago menor e jogaram, foi disputar com ele sobre as escrituras. O culto foi poderoso, jogaram ele pela janela, ele caiu, quebrou as pernas, terminaram de matá-lo a pauladas. Então qual era a igreja que Jesus era presente, que tinha pastor lá? Não tinha, rapaz. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, eu vou derrubar. Estevão, sendo apedrejado, disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo falou para os atenienses, vejo atenienses, que vocês são acentuadamente religiosos, porque passando no meio de vós, vi altar para todo tipo de Deus, e tem um altar chamado ao Deus desconhecido, pois é precisamente este Deus que eu prego, que não habita em templo feito por mãos de homens, e que de nada precisa, não precisa de nada de vossas mãos, que de uma só vez pela palavra do seu poder fez todos os homens e sustenta pelo fôlego do nariz esses homens. Como é que vocês dizem que Deus quer que você traga uma oferta, traga isso? Paulo disse, ele não precisa de nada das nossas mãos. Então você vai trocar, você vai escolher. Ou escolher o Feliciano, escolher o Miguel Oliveira, escolher esses pastores aí, esses pastores com o templo, ou vai escolher o Messias, que derrubou o templo, que desfez do templo, que foi perseguido no templo, não congregava em templo, mas que ele era o templo, e ele disse que o Espírito que estava nele, que ele era o templo, quando ele fosse, enviaria, estaria conosco o Espírito, lembraria as suas palavras, não precisaria que ninguém nos ensinasse, mas nesses templos tem de ter pessoas ensinando. Ele falou para a samaritana, o dia veio e a hora chegou, que os verdadeiros,
adoradores adorarão não é no templo, é em Jerusalém, e nem no monte dos samaritanos, onde tem o templo também lá. Não, é em espírito e em verdade. Então escolha, você vai para o templo, onde for, ou vai ficar adorar em espírito, como Jesus falou. Não, irmão, mas para ter comunhão, tem de estar junto comungando no templo. Mentira sua. Paulo estava preso em Roma, e enviando carta aos irmãos, ele dizia que tinha comunhão com eles e congregava com eles em espírito no corpo de Jesus. O corpo de Jesus é místico e universal. Esse corpo físico de membros aí é uma organização humana, uma coisa humana. Agora, é claro que Miguel tem de dizer que é preciso ter um pastor na terra, porque se ele não falar isso, quem é que vai pagar os 3 mil dele? Não é o pastor que vai arrancar desse povo para que Miguel vá lá e arranque mais do povo e compense o pastor novamente repartindo a oferta? Não é? E os pastores não vão ter de dizer que tem de ter um pastor na terra, porque senão, onde é que ele vai reinar? Como é que ele vai botar uma plataforma nas costas do gado e vai pisar em cima igual o Xerxes do filme 300? Pisar na cabeça deles, com a plataforma nas costas dele. É preciso dizer que tem um pastor na terra. Mas vem Paulo e mente. Paulo mentiu então. Paulo disse, há um único mediador entre Deus e o homem, é apenas Jesus. Então ele mentiu, porque está cheio de homens sendo mediadores. O escritor de Hebreus então mentiu. Ele disse, os sacerdotes, o sumo sacerdote uma única vez no ano, aliás, todo ano, entrava com sangue de animais no santuário. Sempre precisava repetir o mesmo ritual. Mas Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio permanente, entrou uma única vez no santuário e propiciou a eterna redenção. Ou seja, agora o véu está rasgado, agora se tem acesso direto a Deus. Não, o escritor mentiu. Para ter acesso a Deus é preciso ter pastor na terra, ensinando a ter tudo isso. Aí vocês vão escolher. Vocês vão escolher o que vocês querem servir, se é o Criador ou se é a merda do sistema. Será que vocês são cegos, são doidos, retardados da cabeça? Só é metade de água no cérebro, a outra metade é um pouco de energia e monóxido de alumínio para ser retardado desse tanto? A gente fala. Poxa, eu não estou recebendo nada, cachê de nada aqui para falar. Eu não estou recebendo toquezinho nos ombros aqui de convenção nenhuma. Religiosamente eu tenho minhas credenciais e tenho carta de pastor. Será que é tão duro acreditar na verdade? Estou pedindo alguma coisa a você? Ou será que mereço crítica sua, igual meu irmão mais velho? Recentemente me atacou publicamente no comércio e começou a falar coisas só porque soube que meu canal estava crescendo. Poxa, fala sério, né? Abra a mente. Começa a abrir a mente aí. Eu sou um cara anônimo. Preguei muito no Rio de Janeiro, preguei muito em São Paulo, preguei lá em Camboriú, preguei em 33 igrejas entre Camboriú e Balneário, agendado pelo pastor Reuel. Ele falou aos obreiros que me convidasse. Estive em diversos eventos aqui, sou bem conhecido no Ceará, mas sou um anônimo. Não sou essa pessoa de mídia lá. Por quê? Porque essa mídia está corrompida, está suja, está podre. Essa é a realidade. Estou aqui porque eu tenho uma história, eu tenho uma direção do Criador, para despertar algumas mentes que são poucas. O resto é espuma. Essa é a realidade. Então, concluindo aqui, então essa história de ter ovelha no curral, Miguel, eu discordo de você. Totalmente. E até que Jesus disse, eu sou o bom pastor. O resto é ruim. Se ele é o bom, o resto é ruim. Ou não. Quem é que gosta? Por exemplo, eu sou a maçã boa, o restante é podre. Você vai querer as podres e vai querer a boa. Eu sou o bom pastor. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Foi Jesus que falou. Todos que arrebanhou, seja Davi, seja Moisés. Jesus falou em João capítulo 10. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Se antes dele os pastores não prestaram, e depois dele presta? Ele deixou pastores? Não, está escrito em Efésios 4:11, ele mesmo deixou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que venha ao conhecimento de Jesus, a estatura de Jesus. Sim, até. Então depois disso, era só dom, não é ministério, né? No passado, são dons, não são ministérios com pastas, são dons e está no passado, né, no verbo no passado, e está dizendo até que venha o conhecimento. Eu, na verdade, devo ser o apóstolo, enviado, né, o enviado, missionário, para levar o evangelho para alguém. Eu devo ser o pastor, apacentar, cuidar dele enquanto ele é criança, né, dar o leite para ele, que é a palavra, até que ele cresça. Quando ele crescer,
Acabou. Ele vai entender que o pai dele é Jesus, que o mestre dele é Jesus, que o pastor é Jesus. É simples assim. Então, esses dons ministeriais que aparecem aqui, que o pessoal transforma. Não, não, não. Isso aqui são ministérios. Então, o apóstolo. O que é o apóstolo? Era apenas um enviado. Não tinha nada de patente, de grandeza, nada disso. Já esse grupo que está aí, com o título de apóstolo e de bispo, estão filiados a siglas corruptas. Simplesmente máfia. É isso que os pastores dizem. Os pastores mais sérios dizem que é uma máfia. Vamos juntar aqui, vamos passar alguém de bispo para apóstolo, de pastor para bispo, não sei o quê. Isso não tem nada com a escritura. Bispo é presbítero, é ancião, só isso. Não tem essas regalias, não é nada disso. E para você que acha que tem de estar no templo, pois aquele templo que tentou matar Jesus 2 vezes, que Pedro entrou com Tiago lá, e passaram o Tiago, o menor, o maior, a fio de espada, e o matou, e prenderam Pedro, e o anjo foi lá e soltou, abrindo 3 grades que tinha lá, através da oração da igreja. E que ele foi lá com João e pegaram de novo para matá-lo. É o templo que devemos estar? Era isso? Jesus fazia parte daquele templo? Ele foi em sinagoga e congregou lá? Ele foi nesse templo e congregou lá? Abre a mente, né? Então é isso, meus queridos. Miguel disse o seguinte, para concluir, Miguel disse, o ungido do Senhor é problema do Senhor. Agora vem uma observação aqui. O que acontece é que você não está pregando para o Senhor. É que você não está sendo ungido pelo Senhor. E o que acontece é que quem pastoreia você não é o Senhor. Que quem agencia você não é o Senhor. E não é o Senhor que está bancando o seu luxo, os 3.000 reais por noite, não é o Senhor. Então, é por isso que o bicho pega. Porque você diz que o ungido do Senhor é problema do Senhor. Mas acontece que o que você age, você não mostra que tem nada com o Senhor. Você serve um sistema. E esse sistema é público. Todo mundo está vendo isso, todo mundo vê. Agora, você que quer me criticar, porque eu estou falando essas palavras, qualquer um que quer me criticar, eu digo o seguinte para você. Procure aqui no meu canal Pregando nos Gideões e veja a minha palavra lá, eu falando lá. E me disseram que se o presidente ou o vice-presidente dissesse glória, eu levantasse a mão, a minha mídia estava feita. Eles levantaram as 2 mãos e deram glória. Então pergunta se eu teria tido alguma relevância ou não. Por que eu não estou lá? E aí pergunta também, se essa pessoa que está pregando nos Gideões, vocês souberam aí de alguma corrupção, que cobrou alguma coisa em algum lugar, que esteve envolvida com alguma mulher, algum adolescente em algum lugar, procura para saber. Se não tiver nada, então não me conhece. Se for para me conhecer, a gente vai batendo um papo por aqui e vai se conhecendo. Então é isso. O Márcio Terra Manto tem falado muito sobre esses assuntos aí. Tenho aqui, quero que você veja esse vídeo, tire as suas conclusões, diga nos comentários o que você acha. Tamo juntos. Grande abraço, até o próximo vídeo.